Agora, vamos fazer uma roupinha de menino. Vou fazer um colete de menino, depois nós vamos fazer uma calça social de menino também. Então, esse colete que vocês têm na apostila, ele tem um bolsinho que vai num dos lados ou vai nos dois lados do colete, você que escolhe. Tem a parte das costas e essas partes você vai recortar no risco, vai riscar e recortar no risco, tanto num tecido principal quanto num tecido de forro. O bolsinho, você vai fazer ele, vai desenhar ele e vai costurar no risco. E depois que tiver todo costurado em toda a volta, para desvirar, a gente faz uma pequena aberturinha aqui no meio, desvira e aplica ele numa das partes aqui da lateral do colete, tá? Então, eu vou costurar aqui essas partes e outra coisa é que você vai, primeiramente, desenhar, recortar no risco e vai juntar ombro com ombro, tanto do forro quanto da parte principal, do tecido principal. Primeira coisa, junta os ombros, tá? Junta os ombros, aplica o bolsinho aqui numa das partes, deixa prontinho. Então, aqui já juntei os ombros das partes, fiz o bolsinho, ó. Então, eu fiz uma aberturinha. E agora, eu vou colocar ele aqui num dos lados, aqui, ó. Num dos lados, aqui do coletinho, e vou passar um pesponto em cima. Você pode até deixar abertinho aqui, tá? Então, esse aqui tem que passar o pesponto bem direitinho, que fique bem alinhado, bem bonito, mais ou menos nessa posição. Ok, aí é o bolsinho. Agora, esse colete, ele vai ficar com acabamento duplo, perfeitinho, mas para isso tem um segredinho, tá? Então, esse segredinho eu vou contar para vocês depois que a gente for juntar aqui as partes, que primeiro você vai costurar a parte da cava. Tenta usar uma margenzinha pequena, de mais ou menos meio centímetro, parelhinha, porque depois nós temos que desvirar por essa parte aqui do ombro, e se tiver muito apertado aqui, é muito difícil de desvirar. Então, faz uma margenzinha boa, mas que seja pequenininha, tá? Que não vá desmanchar o teu colete. Depois, o segredinho é o seguinte, fizemos a cava aqui. E pra gente fazer a junção das laterais aqui, pra ele ficar perfeito, a gente não pode costurar toda essa volta. Então, eu quero que vocês façam uma marcaçãozinha pra deixar uma parte aberta aqui, ó. Eu vou colocar um alfinete mais ou menos aqui nessa região, ó. Tá? Não importa se é um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima, é só porque eu preciso deixar essa parte mobilizada aqui, pra depois eu poder juntar as laterais e deixar o colete perfeito, tá? Então, marca mais ou menos ali, ó, na mesma direção, pra você costurar. Começando daqui, passa todo o pescoço e volta aqui. E, além disso, a cava. Depois é que nós vamos costurar as laterais. Eu já passei a costura, eu fiz uma margem aqui no meu tecido bem pequenininho e passei já um zigue-zague, porque essa minha lãzinha desfia tanto que na hora de desvirar pode ser que ela desmanchasse. Então, eu já passei um zigue-zague ali para proteger. Agora, costurei até aqui assim, ó, nessas partes arredondadas, não costurei até o fim. E agora, a gente precisa desvirar isso aqui. Ó, aqui tá aberto. A gente vai desvirar por esta parte aqui. Então, você pode usar o auxílio do vira-boneca, do palito, né? E vamos tirar tudo que tem aqui, passar pro outro lado. É um processinho um pouquinho difícil, porque essa passagem é bem apertada. Mas com paciência, você consegue.
Finalmente consegui. Ó. Aqui agora, ó, nós temos já o colete quase pronto. Só precisamos juntar agora as laterais. E aí, como é que a gente faz isso, ó? Tá vendo que tem essa parte? A gente pega a outra, junta aqui as costuras bem direitinho, pra ficar bem igualzinho. E agora, a gente passa, então, a costura em toda a lateral pra fechar, dos dois lados. E o colete vai ficar quase pronto. Olha que maravilha, já tá quase pronto. Agora só falta fechar toda a parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos costurar desde lá da onde a gente deixou aberto, né, a parte arredondada. Vamos vir costurando bem direitinho a parte arredondada. Vamos juntar aqui, ó, as costuras pra ficar tudo igualzinho. E aí, eu sugiro que você costure o arredondado de um lado e chegue até aqui no meio. Aqui deixa um espacinho, aqui mais ou menos centralizado, que nós vamos deixar aberto para desvirar, tá? Então, mais ou menos aqui. Então, costura toda essa parte primeiro, depois vem e costura a outra parte arredondada e chega até mais ou menos aqui, que é para o espacinho aqui para desvirar, tá? Então, faz isso que vai ficar bem acabadinho o colete. Ó, vem costurando toda a parte arredondadinha e dá certo. Tudo costuradinho, vamos desvirar por aquela aberturinha. Pega o palito aqui, ajeita bem. Aí, o ideal agora é passar ferro, deixar tudo bem alinhadinho, né? Os tecidos bem ajeitadinhos. E aí, você pode passar um pesponto em toda a volta. Se você passa um pesponto, aqui, onde tá aberto, você só passa o pesponto por cima que já fecha tudo, fica tudo perfeitinho aqui também. Não precisa nem fazer pontinhos invisíveis à mão. A não ser que você não queira passar esse pesponto, né? Mas ajeitando bem, ó, depois que a gente passar ferro, vai ficar bem arrumadinho, vai ficar uma gracinha esse colete. Aí, ele vai por cima de uma camisa estilosa, né? E ainda nós vamos fazer agora, então, a calça que combina com esse colete.